Mais um Fortes na Palavra começando. O meu desejo é que você e eu sejamos alimentados com a palavra do Senhor. Hoje aqui conosco nos estúdios, a professora Cíntia Cirqueira. Gostaria de agradecer você por estar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Amém. Hoje o nosso tema é os milagres messiânicos de Jesus. Nos tempos de Jesus, havia uma grande expectativa da chegada do Messias. Naquele momento, Israel estava sob o domínio de Roma. E o que eles mais queriam era alguém que os tirasse daquela situação. No momento que Jesus chega e começa a fazer os milagres, os fariseus e os rabinos começam a investigar para saber se era Jesus o tão esperado Messias. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Cíntia. Como que eles fariam essa investigação, professora? Então, quando Jesus começa a operar nos milagres, e eles começam a perceber que aqueles eram milagres que estavam prometidos nas profecias, eles investigam de duas maneiras. No primeiro momento, eles começam apenas a observar como esses milagres acontecem. Eles não interferem, eles não questionam nada. Então, eles passam a estar onde Jesus ministra a palavra, onde ele opera os milagres e apenas observam. Mas em um outro momento, eles começam a questionar Jesus a respeito dos milagres que ele faz. Uma coisa interessante a respeito da questão dos milagres é que antes mesmo de Jesus nascer, eles já tinham estabelecido que os milagres aconteceriam e eles categorizaram em duas categorias. Sim. A primeira categoria de milagres era milagre que qualquer pessoa usada por Deus poderia fazer. Então, pessoas eram curadas, eles expulsavam bastante demônios, né? Os filhos de Israel expulsavam bastante demônios, os sacerdotes expulsavam demônios, mas existia uma segunda categoria, que era prometido nas profecias, que apenas o Messias poderia fazer. Entendo. Uma categoria de milagres, qualquer um que tivesse sendo usado pelo Senhor naquele momento poderia operar. E a outra categoria de milagres, somente o Messias prometido. Exatamente. Interessante que eles categorizaram isso antes da vinda de Jesus. A própria lei, né? Quando eles estabelecem a lei, quando a lei é estabelecida por Deus e eles começam a estabelecer as leis cerimoniais, as leis civis, as regras estabelecidas para essa espera do Messias, ela já foi estabelecida, então bem antes do nascimento de Jesus. Eu gostaria de saber o que significa a palavra Cristo e Messias, porque quando fala Jesus Cristo, aparece que Cristo seria o sobrenome de Jesus. Você pode explicar pra gente? Sim. Cristo e Messias? Ok. A palavra Messias, ela quer dizer Cristo, o enviado, né? Ela tem muitas menções na Bíblia e ela significa Cristo. Já Cristo não é o sobrenome de Jesus, como alguns pensam. Cristo quer dizer um ungido. Significa que ele é o Filho de Deus e é ungido para uma missão específica de Deus. E Messias também pode significar o enviado. Muito bom. Quando João Batista ele está preso, ele manda os discípulos dele irem até Jesus. Sim. Fazer uma pergunta específica. Mas o João Batista batizou Jesus, né? Sim. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Isso. E ele tem essa dúvida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, pra gente. Falando dos milagres messiânicos, quando Jesus ele começa a operar, e João Batista já tinha tido contato com Jesus exatamente pelo fato de batizá-lo. E quando Jesus vem para ser batizado, João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a princípio, ele já tinha sido inspirado por Deus em identificar Jesus como Messias. Mas, em Mateus, no capítulo 11, eu vou abrir lá para a gente ler a passagem.
João Batista ele envia mensageiros, porque ele começa a ouvir falar que Jesus está operando tais milagres messiânicos, e ele manda os mensageiros confirmarem se ele era de fato o Messias. Mateus, no capítulo 11, no verso 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E uma coisa interessante sobre essa passagem, que em Lucas 7, a partir do verso 18, quando está fazendo referência à mesma passagem, a Bíblia mostra que Jesus não só deu a resposta. Quando eles chegaram, Jesus estava operando tais milagres no meio do povo, e eles veem o que acontece de fato, eles veem os milagres acontecendo, e aí ele disse: vai lá e diz para ele o que vocês viram, o que vocês testemunharam. Que os milagres prometidos pelo profeta Isaías, surdos ouvirem, cegos verem, mortos serem ressuscitados, coxos andarem, os milagres que foram prometidos vocês viram com seus próprios olhos, que foram operados, e tais milagres que só o Messias poderia operar. Essa passagem é incrível. Aham. É muito bonito. Eles Sim. vão e testificam para João Sim. Batista. E aquela coisa, né, você é quem a gente está esperando, Uhum. ou não, a gente tem que esperar outro. Isso, e com isso ele prova que ele de fato é o Messias. Quando ele começa a operar esses milagres, o propósito dele é afirmar a missão messiânica dele. Então ele não fala, ele opera. Eles assistem à operação daqueles milagres, e aí eles podem testemunhar aquilo que eles viram com os próprios olhos. Eu imagino assim, aconteceram de aparecer outros se dizendo ser o Cristo. Exatamente. Então os rabinos, os fariseus, quando se levantava algo, né, alguém dizendo ser o Messias, eles até dizer, o Senhor Jesus, no começo, ele não falava com todas as palavras. Ele operava, conforme você disse, professor, ele operava. E eles olharam e viam que ali estava acontecendo algo e eles iam investigar. Então, quando eles iam investigar, já investigaram outros e viram que não era algo, como eu posso dizer, que justificaria que era o Messias, eles deixavam. E ali eles prosseguiam, eles não só observaram. Aí eles foram, de fato, começar a fazer as perguntas. Fazer a investigação por as mesmo. investigações, e para constatar se de fato aquilo era o Messias que estava operando. E o que é interessante sobre essa investigação, sobre essa divisão de categorias dos milagres, é que os milagres que o Messias viria para operar conforme o prometido eram milagres que ou nunca tinham acontecido, a maioria deles nunca tinha acontecido, ou se já tinha acontecido, não aconteceu da forma como ele operou. Então, ele marca mesmo a confirmação da missão messiânica dele, cumprindo tais milagres. Vamos entrar no primeiro milagre? Sim. O primeiro milagre messiânico. A cura do leproso, que está em Mateus 8, 2,4, Marcos 1, 40, 4 e Lucas 5, do 12 ao 14. Isso. Esse primeiro milagre, Jesus cura um leproso. Então vamos lá em Mateus capítulo 8, já que a gente já está aqui em Mateus pertinho. Diz assim, Mateus capítulo 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso aqui é muito interessante porque o leproso sabia que Jesus podia fazer aquilo. Porque ele não pergunta se puderes. Ele disse: se quiseres, pode. Né? Ele afirma. Então ele já tinha reconhecido que ele era o Messias por causa da maneira como ele falava, da maneira como ele ensinava e dos milagres que ele já tinha operado. Então ele diz: se quiseres,
podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Na lei, essa oferta que era estabelecida para a cura ou purificação de um leproso, ela já estava estabelecida nas leis. E, no entanto, ela nunca tinha sido usada. Porque nunca, desde que a lei foi estabelecida e essas regras de sacrifício para a purificação de lepra foi estabelecida, nunca ninguém tinha sido curado de lepra. Nunca nenhum judeu tinha sido curado de lepra. Nunca. Muito interessante. E aí, Jesus cura o leproso e diz: olha, faz segredo, vai apenas lá no sacerdote e se apresenta para ele. Diz que você foi curado. E a prescrição para aquilo era ofertas, um sacrifício de animais, os 2 pombinhos, e o sangue era derramado. Havia uma oferta de cereais que era feita no final. Sangue daquele animal ofertado era passado no corpo dele e finalizado com o óleo da unção. Antes disso ser feito, havia tal investigação. Então o sacerdote ia querer saber se de fato ele era leproso. Depois ele ia saber se de fato ele foi purificado, se de fato ele foi curado. E depois eles iam buscar saber como a cura aconteceu. Quem operou aquela cura. Okay? Aí eles iam ter que registrar que foi Jesus. Exatamente, registrar que foi Jesus. E então, depois da investigação feita, era que as ofertas eram apresentadas. Então, quando foi sacrificado um animal e as ofertas foram apresentadas por causa desse leproso, automaticamente era o reconhecimento de que um leproso foi curado e ele foi curado pelo Messias. No entanto, essa cura ela não foi reconhecida como sendo do Messias. Os sacerdotes começaram a investigar mais profundamente e questionar esses milagres. Nós vamos ver que ao longo da história de Jesus e da manifestação dessas curas messiânicas, ele foi questionado muitas vezes, ele foi arguído e havia sempre muita agitação, sempre muita discussão sobre se de fato ele era ou não o Messias. Mas aqui nesse primeiro momento, uma cura que jamais tinha acontecido, desde que a lei foi estabelecida e as regras de sacrifício, que ela foi concluída, aconteceu. Aí a agitação começou. Aí eu tô assim, ó. Se vocês verem meu olho brilhando muito, falando, Jacinara tá tão sorridente. Sim. Falar sobre Jesus me emociona. Falar de Jesus me emociona por dentro. Há um quebrantamento em mim. Então, quando se fala, eu fico brilhando. Você tá falando, eu tô com os meus olhos aqui brilhando, sabe? É normal isso, gente. E o que é mais fantástico, assim, sobre Jesus e sobre toda essa passagem dos milagres dele, é a inteligência e a perspicácia dele. Ele fez tudo isso intencionalmente. Ele realmente precisava confirmar que ele era o Messias. E tudo que ele fez, a maneira como ele curou, a forma como ele mandou se apresentar aos sacerdotes, as instruções que ele dava para as pessoas curadas, fazia parte assim de uma inteligência mesmo, de uma intencionalidade, de marcar a missão messiânica dele, de que isso fosse confirmado diante de todos. E o que talvez alguém pode se perguntar é sobre Miriam. Miriam também teve lepra e ela era, né, da judia. Uhum. Só que Miriam, antes, a lei não estava completa ainda e foi o próprio Deus que Isso. colocou e tirou. Né? Isso. E quando Deus julgou ela, Deus também deu prazo de validade para aquele julgamento, né? Diferente dos leprosos que adoeciam, aquilo foi um julgamento de Deus e tinha prazo de validade também. É importante lembrar disso. Desde Eliseu, nenhum leproso havia sido curado, que tem um versículo, depois eu coloco na descrição sobre isso. E Naamã, né, você pode estar pensando, Naamã foi curado de lepra, mas Naamã era sírio, Naamã não era judeu. Então, de fato, aquele milagre que Jesus
falou para ele, vai lá nos sacerdotes, era a primeira vez que um judeu era curado de Judeu lepra. curado dentro da lei, da maneira que foi Da maneira estabelecida. certinha. E a primeira vez que os sacerdotes iam usar todo o rito de Moisés. Nunca tinha sido usado tudo aquilo. 7 dias de investigação e primeiro as pombinhas, como você falou, Isso. 7 dias de investigação, as ofertas. Era um ritual para a purificação, né? Isso. Segundo milagre messiânico, expulsão de um demônio mudo. Mateus 12, 22 a 37 e Marcos 3, 19 a 30. Então, a gente vai falar agora sobre a expulsão do demônio mudo. Sim, esse aqui é muito importante. Esse milagre é um milagre muito importante. Por quê? Porque como já tinha havido agitação por conta da cura do leproso e Jesus já estava sendo investigado pelos sacerdotes, esse milagre ele tem a seguinte importância. Era estabelecido que, como os sacerdotes eles tinham o hábito de expulsar demônios, isso era uma coisa comum. Os filhos dos sacerdotes. Isso, era uma coisa comum acontecer. Eles precisavam saber o nome do demônio para que conseguissem expulsar, dizendo o nome do demônio. Então, era ensinado pelos sacerdotes que apenas o Messias conseguiria expulsar um demônio sem saber o nome dele. Era algo reservado para alguém superior. Exatamente. E isso estava estabelecido pelos sacerdotes, isso era ensinado por eles. Rabinos. Exatamente. Entendi. E aí, como está aqui em Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 22... Então, lhe trouxeram um endemoniado cego mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ver. Como esse endemoniado era mudo, ele não tinha como falar. Então, ele não diria o nome do demônio. O nome do demônio não foi dito nessa ocasião. Como outra vez, Jesus perguntou o seu nome, fez o rito. Exatamente. Naquela vez que ele pede, faz o rito certinho, pede o nome, ele fala legião, ele expulsa. Dessa vez ele era... Dessa vez não. Dessa vez, o objetivo de Jesus era confirmar que ele era o Messias. Então, o mudo não falou, porque era mudo. E a Bíblia diz que Jesus o curou e ele passou a falar. Dentro desse contexto, está dizendo que toda a multidão se admirava e dizia: este é porventura o filho de Davi? Então, a nação de Israel, os sacerdotes, os rabinos, os mestres da lei daquela época, como você disse no começo, tinham uma expectativa muito forte da chegada desse Messias. Eles tinham esperança de serem livres da opressão de Roma. Eles tinham expectativa de que esse Messias viesse para estabelecer prosperidade. Eles queriam um rei, um guerreiro, e eles não entenderam que esse Messias viria para uma missão específica, embora eles soubessem pelas escrituras e pelas profecias que quando Jesus viria, ele viria, o Messias, né, que no caso eles não sabiam que era Jesus ainda, mas que quando o Messias viria, ele viria para mudar a aliança. Ele viria para cumprir a lei. A lei era uma aliança com prazo de validade. Então, eles não esperavam por isso, embora soubessem por causa das profecias. O que eles queriam? Eles queriam ser salvos de Roma. Eles queriam um salvador, um libertador, um guerreiro. E Jesus, quando vem, ele cumpre a sua obra e ele vai confirmando que ele é o Messias. Só que Jesus, aparentemente, é uma pessoa comum. Ele é um carpinteiro. Muito simples para eles entenderem. Exatamente. Né? Ele não é um grande líder. Ele é um carpinteiro na cabeça dos mestres da lei. E aí se pergunta: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. E dizem: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Então, aqui, a nação de Israel peca contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. E, a partir de então,
a Bíblia nos diz que Jesus, dentro desse contexto, ele diz que não haverá mais milagres messiânicos senão o sinal de Jonas, que é a ressurreição de um morto, né? E dentro desse contexto, eles dizem que Jesus expulsa demônio pelos maiorais dos demônios. Jesus dá uma resposta a isso. Ele diz que um reino dividido não pode subsistir. Que ele se defende, né? Exatamente. Ele defende naquele momento, é o absurdo que eles falaram. Exatamente. Ele se defende naquele momento. Ele diz, olha, isso não pode acontecer. Os mestres da lei sabiam muito bem que aquele tipo de milagre só poderia acontecer através do Messias. Então, ele também se defende com isso. E, nesse momento, acontece a blasfêmia. E, a partir daqui, existe também uma mudança no que acontece. Nós vamos ver ainda outros milagres messiânicos, mas nós vamos ver mais fortemente Jesus trabalhando de uma outra maneira com os milagres, né? Mas, a partir de então, Jesus já não se ocupa da nação de Israel. Entendi. Por exemplo, um exemplo que acontece. A partir desse acontecimento, Jesus passa a pedir fé das pessoas para operar milagres. Até aqui, e os milagres messiânicos, ele não exige fé das pessoas. Mas a partir de então, ele passa a não se dirigir só à nação de Israel, porque Israel pecou. Foi muito grave. Eu acho que na hora eles não imaginaram o que eles fizeram na hora. Eu acho. É muito grave. Exatamente. Porque eles sabiam quem era Beelzebu na hora que eles se compararam que Jesus expulsava por Beelzebu. Exatamente. Eu fui pesquisar. Eu sou curiosa, né? Fui pesquisar. E pelas minhas pesquisas, é o quarto demônio mais poderoso, né? Porque para mim eles não são poderosos, tá, gente? Mas pelas minhas pesquisas, seria o quarto demônio mais poderoso do inferno. Então, eles estavam comparando que o Senhor Jesus estava expulsando por um demônio. Então, o Senhor Jesus expulsava pelo Espírito Santo. Exatamente. Que ele tinha sido ungido. O Espírito Santo tinha descido sobre ele na ocasião do batismo. Então, o que eles fizeram foi muito grave. Eu acho. Na hora, acho que eles não nem perceberam a gravidade que eles cometeram. Não perceberam, porque se você pensar, por exemplo, em Atos 10:38, quando fala da obra de Jesus nessa passagem, diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando eles disseram que Jesus, ele expelia demônios, que ele operava milagres pelo poder de Beelzebu, eles estavam questionando a presença de Deus no ungido. E estavam tentando se justificar. Exatamente. Para dizer, por isso que a gente não vai aceitar ele como Messias. E aí, olha a resposta que ele dá no verso 28. Ele diz assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, eles estavam rejeitando o reino de Deus quando eles disseram. A gravidade de dizer que ele expelia pelo poder de Beelzebu era que se Jesus expulsa pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus a eles. Então, se eles não aceitam que Jesus expulsava pelo poder do Espírito Santo, então o reino de Deus não ia chegar para eles. E foi exatamente o que aconteceu. Na blasfêmia, eles foram rejeitados, eles foram cortados. Isso é muito sério. Quando você diz que Jesus ele somente faria o milagre, ele responde, né, da ressurreição, ele diz que passaria 3 dias no coração da terra, como Jonas passou. Exatamente. 3 dias esse seria o sinal. Exatamente. Entendi. Vamos passar para a cura do cego de nascença, considerado pelos estudiosos o terceiro milagre messiânico. E a cura de um cego de nascença está em João 9, 1:38. Cegos que adquiriam a cegueira, pessoas que adquiriam a cegueira eram curados, mas nunca tinha sido curado uma pessoa que tinha nascido cega. Sim. Entendi. E esse é um outro milagre que só Jesus poderia fazer, né? E essa passagem ela é fantástica, porque o cego não só é curado, como ele demonstra uma superioridade em conhecimento da palavra aos mestres da lei. É muito interessante isso aqui. Então, em João capítulo 9, eu vou ler para vocês, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Porque havia esse tipo de ensino. Para uma pessoa ser cega de nascença, ou ela tinha pecado no ventre da mãe, que é uma coisa que não tem a menor possibilidade, ou os pais tinham pecado. E aí os discípulos fazem essa pergunta e Jesus responde que nem uma coisa nem outra, mas que o que aconteceu com ele foi para que se manifestasse a obra de Deus nele. E aí, vamos ver aqui, vamos dar um saltinho para a gente ganhar espaço. Verso 4. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Quero parar aqui um pouquinho para você sentir a inteligência de Jesus. Esse cego, ele foi curado num sábado, num dia de festa de tabernáculos. Então era uma festa muito especial. O que acontecia nesse dia? Os sacerdotes iam até o tanque de Siloé buscar água para os sacrifícios. E Jesus sabia que se o cego fosse se lavar naquele tanque, os sacerdotes veriam a cura se manifestar. Então foi extremamente intencional. Foi para confirmar a sua missão messiânica. Foi para que os sacerdotes vissem. Então o cego vai lá no tanque, lava os olhos e fica curado. E isso causa um tremendo alvoroço. Por quê? Porque eles vêm e aí começa o processo de investigação da cura. Então, no primeiro momento, eles interrogam o cego e perguntam para ele quem curou. Ele diz: eu era cego, eu lá sei quem foi que me curou. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. E, no meio da conversa, eles não ficam satisfeitos com a resposta do cego. Eles investigam, eles questionam, dizem: olha, ele passou lodo nos meus olhos, disse para eu vir me lavar aqui e eu fiquei curado. É o que eu sei responder. Eu não sei quem me curou porque eu sou cego. Eu não vi o homem que me curou. E, no entanto, eles já sabiam que se tratava de Jesus. Eles vêm acompanhando as curas que ele vem manifestando, né? E isso deixa bastante agitado. E no verso 9 diz assim, olha, uns diziam: é ele, outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu: não sei. E aí passa tudo isso. No verso 19, eles interrogam a família dele. Porque precisa saber se de fato ele era cego de nascença. Porque como que se confirmaria como milagre messiânico se ele fosse de fato um cego de nascença? Interroga a família. E aí a família fica com medo de dar a resposta. Diz: olha, ele já é adulto, pergunta para ele. Né? Com medo por quê? Porque tinha sido estabelecido que se alguém dissesse que Jesus era o Messias, seria cortado da sinagoga, seria expulso. E essa expulsão era permanente. E, além disso, acreditava-se que se uma pessoa fosse cortada do convívio e da comunhão da sinagoga, ele seria maldito e considerado como morto. Muito sério. Muito sério. Então a família não responde e aí eles voltam a interrogar. Então ele pergunta para ele. Voltam a interrogar a ele. Perguntaram-lhe no verso 26. Pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vou-lo disse, não quisestes atender. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e disseram dele, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos o que Moisés
falou, o que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Então ele está dizendo, olha, vocês sabem exatamente quem ele é. Ele faz uma piada com eles, né? Vocês sabem exatamente quem ele é. Como vocês podem dizer que não sabem como ele é, mas se ele me curou? Então, Jesus, ele é extremamente intencional em marcar os seus milagres messiânicos, em comprovar quem ele é. Ainda assim, eles o rejeitaram. Eu li essa passagem antes. Os fariseus ali que estão interrogando ele ficam bravos com ele, né? Exatamente. Com o cego. Tipo, você está tentando ensinar a gente, porque daí ele dá uma lição neles, né? Exatamente. Exatamente. O cego, uma vez que é de uma família judia, ele tinha algum conhecimento da palavra, da Torá, das profecias. Então ele sabia o que aconteceu comigo. Você lê esse pedacinho? Leio. Tá depois do que você tava, eu acho. Isso, depois do... Vamos ver aqui. No 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua palavra, e pratica a sua vontade, este o atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Mas eles retrucaram, tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ficaram bravo. Ficaram. Porque realmente ele demonstrou conhecimento. E na verdade o que eu percebo com as passagens, não é que os fariseus não sabiam ou não compreendiam de fato quem ele era. Havia algo que eles iam perder aqui, e eles não queriam perder isso. O interesse deles no Messias era apenas de manter a posição deles e livrarem eles da opressão de Roma. Trazer benefícios, mas no momento que eles entendem que algumas regras vão mudar, algumas coisas vão acontecer de um modo diferente, então eles rejeitam por isso. Por status, por posição de liderança. Então, não é bem que eles não reconhecem, eles não aceitam e eles rejeitam porque eles sabem que eles vão ter dentro da cabeça deles prejuízo em algumas coisas. E se eles aceitassem, o povo aceitaria, porque o povo, eles eram totalmente obedientes, né? Aos rabinos. Né? Sim. Então, se eles não aceitassem, eles não deixariam os outros aceitarem. Nem queriam que ninguém aceitasse, na verdade, né? Até porque eles ameaçaram expulsar. Exatamente. E a consequência para o povo hebreu, para a nação de Israel, com esse comportamento, ela foi muito grave, né? Eles foram realmente cortados daquilo que Deus tinha prometido para eles. Eles sofreram consequências muito graves por isso, né? A nação de Israel foi tomada, ela sofreu com inimigos. 70 anos depois. Exatamente. Então, assim, as consequências foram bem graves para eles por essa rejeição. Vamos entrar agora no quarto milagre messiânico. É considerado por alguns estudiosos o quarto milagre, mas muitos ficam nos 3 milagres que nós falamos até agora, que foi a cura do leproso, que nunca tinha sido usado os ritos de Moisés, a expulsão de um demônio mudo, porque eles precisavam saber, os filhos dos sacerdotes que faziam a expulsão precisavam saber o nome para que, com o nome do demônio, eles o mandassem sair. E a cura de um cego de nascença, no qual o próprio cego, como a professora Cíntia falou, explica para os sacerdotes que nunca tinha acontecido que um cego de nascença havia recuperado a vista. E o quarto milagre messiânico considerado por alguns estudiosos é a ressurreição de Lázaro. Professora, você pode explicar para a gente por que a ressurreição de Lázaro é considerada tão especial, já que já havia acontecido outras ressurreições? Sim. Nessa altura aqui, onde Lázaro foi ressuscitado, já havia acontecido a ressurreição do filho da viúva de Naim. E outras ressurreições de mortos aparecem na Bíblia. Mas o que tem de específico e especial aqui na questão da morte de Lázaro é porque eles ensinavam, né, os mestres da lei ensinavam para o povo que quando uma pessoa morria, durante 3 dias o espírito dela pairava por perto do corpo
E então, depois do quarto dia, a alma dela ia para o Sheol. Então, o que que é Sheol? Sheol ou Hades é o lugar dos mortos, né? E antes que alguém pense que aquela pessoa foi automaticamente para o inferno, esse lugar é também chamado como seio de Abraão, que até a vinda de Cristo, a morte e ressurreição dele, quando a palavra diz que Jesus levou cativo o cativeiro, as pessoas iam para aquele lugar, as pessoas que tinham cumprido os princípios da palavra, iam estar com Deus, eles ficavam no seio de Abraão e as outras pessoas ficavam do outro lado do abismo. Então, só para entender que nem todo mundo ia direto para o Hades ou Sheol, porque essa palavra significa inferno, ok? Então, eles ensinavam que a pessoa morreu durante 3 dias, o espírito dela pairava por ali, então era possível trazer de volta. Mas uma vez que o espírito da pessoa já estivesse no Sheol, não era possível trazer. Então, esse milagre de Jesus, ele é especial porque, tecnicamente, diante dos olhos dos mestres da lei, dos sacerdotes, que estavam na casa de Lázaro, quando Jesus faz a ressurreição, Jesus chamou a alma de Lázaro da região dos mortos. Já tinha passado os 3 Já dias. tinha passado No os 3 quarto dias. dia, ele espera. Exatamente. E isso tem a ver com aquela promessa que você já tinha citado, que é a profecia com relação a Jonas, né? Que diz que ele passaria 3 dias no seio da terra. Ele está falando dele mesmo Dele e a gente mesmo. pode usar também para Lázaro. Entendi. Exatamente. Entendi. Ele está falando dele mesmo, mas ele manifesta... Mas é a mesma coisa. Entendi. 3 dias. Ele manifesta... É porque é baseado nesse texto que eles acreditam nessa verdade. Sim. E aí ele manifesta esse milagre e para eles é uma coisa muito grave. Isso dá muita confusão. Se os milagres messiânicos anteriores a esse trouxeram problemas, esse trouxe muita confusão. E aí, em João, no capítulo 11, quando isso é relatado, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, o Senhor, Lázaro está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então, Jesus já entende, esse é o milagre da ressurreição, ele entende isso por inspiração, né? Nós temos que entender que Jesus andou com Deus em tudo que ele fez, e ele entendeu isso por inspiração. Ele não vai morrer, e essa enfermidade, através dessa enfermidade eu vou ser glorificado. Então, Jesus está sendo intencional em cada passo que ele dá até realizar esse milagre. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, isso aqui foi proposital. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Voltarás para lá? Ele já tinha causado grande confusão. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Ou seja, quando ele estava tendo essa conversa, ele teve uma inspiração de que Lázaro tinha morrido. Então, lá na casa de Lázaro, todo o processo de sepultamento conforme a lei estava acontecendo. Ele era judeu, ele era um homem, como é que eu vou dizer assim? Um homem de bem, um homem bem quisto, né? E haviam ritos para o seu sepultamento. Então, Lázaro estava sendo sepultado enquanto Jesus estava se deslocando para lá.
E E a pé, né? exatamente. Detalhe, por isso que demorava. Exatamente. Aí no verso 17 diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Ou seja, o terceiro dia já tinha passado. Havia 4 dias. Impossível. Então, Ressuscitar alguém depois de 3 dias. Impossível. Impossível. E aí passa todo o processo da chegada dele, a conversa com Maria, ele chora, né? E aí no verso 23, quando ela diz, no 22, né? Mas sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, tu concederá. Então, na conversa dela, quando ela diz que ele ressurgirá no último dia, ela diz para ele, se você pedir para Deus, ele te concede. Por quê? Porque ela reconhece que ele é o Messias. E no verso 23 declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Então, a irmã de Lázaro, desculpe, a irmã de Lázaro, ela afirma que ela acredita e reconhece que ele é o Messias. Ela afirma que ela acredita que ele pode fazer qualquer coisa que ele pedir para Deus. Incrível. Exatamente. E aí, ali, vai haver uma grande confusão, porque já tinha sido prometido, lembra, que se alguém reconhecesse Jesus como Messias, seria expulso da sinagoga. Há uma discussão, uma dissensão. Eles não aceitam que Jesus é o Messias. Eles não reconhecem isso. No entanto, a Bíblia diz no verso 28 que, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Passa a conversa dele com Marta e Maria. No verso 35, a Bíblia diz que... No 33, a Bíblia diz que, vendo a multidão chorar, Jesus se agita no seu espírito, ou seja, chega a hora de trazer Lázaro de volta. No 35 diz que Jesus chorou, né? E aí todo mundo diz, olha, vede como ele o amava, e aquela conversa toda, aquela melancolia pela morte de Lázaro, né? No 37 diz, mas alguns objetavam, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Então havia também uma expectativa de que Lázaro fosse ressuscitado, mesmo entre os judeus. Mesmo eles, mesmo sem reconhecer, havia uma expectativa de que algo milagroso acontecesse ali, né? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, como é que se sepultava lá? Dentro de grutas, e uma grande pedra era colocada na frente. A partir daquele momento, acreditava-se que não havia mais jeito. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então ela está dizendo, Senhor, esquece, ele não vai ressuscitar, ele não volta mais. Porque se acreditava mesmo nisso. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tira então a pedra. Então tirar a pedra era um ato de fé. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, nesse momento aqui, Jesus ele está reconhecendo que a comunhão com Deus que ele tem é uma comunhão de fazer a vontade de Deus, que Deus ouve o que ele está pedindo, mas ele está dizendo, eu estou orando por causa do povo, para que eles creiam que esse milagre pode acontecer, mesmo diante dessas circunstâncias, e que para eles creiam que eu sou um enviado, eu sou o Messias.
E tendo dito isso, no verso 43, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo pés e mãos ligados com atadura, rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então ali muita gente creu como Maria estava crendo. Ele é o Messias, ele é o enviado. Já tem 4 dias. Só o Messias poderia ter feito isso. Isso é um milagre messiânico, ele é o enviado de Deus. Então, ali ficou realmente confirmado a missão messiânica, que ele era o enviado, que ele era o Filho de Deus. Não tinha como contestar o que aconteceu ali. Vale lembrar também que, como era um sepultamento, ali havia sacerdotes. Porque o sepultamento ele tem um processo, um ritual dentro da lei. Então, havia pessoas ali que, testemunhando o que aconteceu, não tinham como contestar. E aí, muitos vieram a crer, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, uma parte deles não acreditou. E a Bíblia diz aqui, dentro desse contexto, que houve um plano para matar tanto Jesus quanto a Lázaro. Por quê? Jesus, porque de fato ele era o Messias, não tinha como enganar, não tinha mais como adiar esse reconhecimento, né? De fato, ele já estava reconhecido por uma parte... Se eles deixassem ele vivo, ele ia continuar mostrando que ele era de fato. Exatamente. E Lázaro, porque Lázaro era a prova viva do que tinha acontecido. Era a prova viva de que ele era o Messias. Era incontestável. Então, quando eles não reconhecem isso daqui, ao longo das passagens da Bíblia, Jesus foi reconhecido por alguns, mas quem de fato precisava reconhecer... Os rabinos, os mestres da lei, e isso não acontece. E quando isso não acontece, a gente vê lá a passagem em que ele blasfema contra o Espírito Santo, e uma vez blasfemado, a nação de Israel foi julgada por isso. É muito sério. E é incrível que, mesmo eles vendo o Lázaro sendo ressuscitado, alguns creram, outros eu acredito que até acreditaram. Até acreditaram que, de fato, ele era o Messias, mas eles não queriam. Sim. Não queriam ele. Exatamente. Eu quero o Messias, mas eu não quero esse Jesus de Nazaré, carpinteiro, o filho de José. Não, esse aí não. Pode ser ou vir outro, mas esse a gente não quer. Exatamente. Muito preconceito também eles Sim, tinham. sim. Porque a posição que eles tinham de liderança, né, e de domínio sobre o povo e uma série de outras coisas. Tanto que no verso 47, quando a gente lê o contexto aqui, a gente entende perfeitamente por que eles não queriam reconhecer. Diz assim, olha, então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Então eles não queriam que o povo cresce nele. Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a nossa própria nação. Eles não queriam uma pessoa que vinha para cumprir a vontade de Deus. Eles queriam um libertador. Eles queriam alguém que lutasse contra Roma. Eles não estavam interessados nesse Messias, nesse Jesus. Nesse especial. Nessa característica que ele trazia com ele. Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Alguém que vem para cumprir a lei. Alguém que vem para mudar as coisas dentro da nação de Israel. Eles não queriam perder o lugar deles. E foi por isso que eles rejeitaram. E aí no 49, diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele
Ora, ele não disse isto de si mesmo. Então, Caifás, inspirado por Deus, ele fala exatamente qual é a missão de Jesus. Ele não percebe o que ele está falando, ele não falou isso de si mesmo. Ele diz, ele é o sumo sacerdote e diz, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não vos venha a perecer toda a nação? Ele está falando, olha, o Messias vem para morrer pela nação. Ele não vem para guerrear, mas ele está falando isso inspirado pelo Espírito. Ele não fala isso de si mesmo. E aí diz no verso 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Qual era o objetivo da morte de Jesus? Salvar todo mundo, não só a nação de Israel. E era exatamente esse o medo deles. Eles tinham medo de perder esse lugar de liderança que eles tinham e de domínio da nação. E Caifás, sumo sacerdote nesse ano, é inspirado por Deus e ele começa a falar do ministério do Messias, inspirado por Deus. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Matar ele, matar Lázaro e todo mundo que, que aceitasse ele. Exatamente. A partir daqui, em todo lugar onde Jesus esteve, ele foi procurado para ser morto. Havia emboscadas para ele, e é muito interessante que Jesus ele diz que ele tem autoridade sobre a vida, né? Que a vida dele ninguém tira. Então, em muitas passagens da Bíblia, nós vamos ver ele pregando a palavra, ele operando sinais, ele curando pessoas crendo nele, e os mestres da lei chegam para tentar prendê-lo, para tentar matá-lo, mas não conseguem. Até que, de fato, Jesus entende, esse é o dia, esse é o tempo, e isso acontece diante de todo o povo, toda a nação de Israel, diante das autoridades em Roma. Eu estou ensinando vida de louvor nesse tempo, né? E eu aprendi algo extraordinário, que Jesus, quando ele se entregou para morrer, e ele realmente cumpriu a obra do Messias, ele foi julgado por Pilatos, que era a autoridade no mundo, né? Porque Roma era o mundo, e ele foi julgado pelo sumo sacerdote. Então ele foi julgado tanto pela nação de Israel quanto por Pilatos, dizendo que ele é o salvador da nação de Israel e do mundo. Ele de fato era o Messias. E eles não aceitaram. Não aceitaram. Eu não consigo entender porque eles não aceitaram. E eu vou pedir para a professora Cíntia dar suas considerações finais para a gente sobre esse tema. Quando a gente olha para tudo isso daqui, né? Quando a gente olha para a história de Jesus e ele se fazendo mostrar quem ele é, e você acabou de dizer, eu não entendo, né? Isso mostra para nós, queridos, que é muito delicado quando a gente rejeita a palavra. Rejeitar a palavra é uma coisa perigosa. E quando eu olho para essas verdades e eu olho para Jesus, né, se mostrando como nosso Salvador, cumprindo o seu chamado, trazendo para nós uma nova aliança, morrendo no nosso lugar, em todo lugar onde essa palavra chegar, a minha consideração final é: não resista à palavra de Deus. Custa muito caro rejeitar o Senhor. Custa muito caro para uma vida você ignorar fatos comprovados, a maneira como Jesus se manifesta, como a palavra dele cumpre o que ela diz. É muito caro rejeitar o Senhor. Amém. Eu gostaria que você indicasse os livros. Você trouxe uns livros? Sim. Eu gostaria que a professora indicasse para a gente a leitura. Então, eu trouxe 2 livros sobre Jesus. O primeiro é O Nome de Jesus, que é do autor Kenneth Hagin. É uma boa leitura que fala sobre o poder do nome, né? Jesus cumpriu tudo isso em carne e ele deixou o nome dele para nós. E esse livro trata exatamente disso, né? Do poder do nome dele que foi deixado para nós. E D.W. Kenyon, também O Maravilhoso Nome de Jesus, trata do mesmo assunto, mas vai falar algumas coisas específicas sobre a vida de Jesus também. É uma leitura incrível essa daqui. Incrível. Ou também tem que avisar vocês que a gente vai colocar o post
no meu Instagram, @SinaraBritoOficial, depois que for ao ar o programa. E a gente vai sortear mais um livro. Dessa vez eu vou sortear um livro de Max Lucado chamado Jesus, o Deus que conhece o seu nome. É maravilhoso. Max Lucado escreve... É ímpar a forma com que ele escreve. Eu espero que você que ganhe o livro goste muito. Depois eu coloco o link na descrição aqui do vídeo, o link de como você pode participar do sorteio. Esse, o de Max Lucado, eu não tenho aqui para mostrar, mas eu vou postar lá no Instagram. O que mais? Eu gostaria também de fazer as minhas considerações finais. Gostei muito das suas considerações finais. É muito sério rejeitar Cristo, Sim. rejeitar a palavra. Em nenhum momento, por mais que eles estavam fazendo consciente, sim, mas eles não, acredito que eles não pensaram no futuro deles, no que poderia acontecer com eles rejeitarem Sim. Jesus, da forma com que eles rejeitaram e ofender o Espírito Santo, Sim. da forma com que eles ofenderam, que não, até hoje foi o pecado, além de terem matado o Senhor Jesus, mas foi o pecado mais grave, eles terem comparado o Espírito Santo a Beelzebu, a um demônio. Minhas considerações finais estão em Mateus 23, 37. Primeiro eu queria falar que não faltaram milagres, não faltaram palavras que Jesus pudesse ter dito. Ele disse por algumas vezes que ele era o Messias, e ele provou, muito mais do que ele falar que ele era o Messias, Jesus mostrou com os milagres messiânicos que ele, de fato, era o Messias esperado por Israel. Eu queria ler essa passagem de Mateus 23, 37. Jerusalém, quando o Senhor Jesus, ele faz um lamento. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem, em nome do Senhor. E essa passagem remete o tempo em que os judeus crerão que de fato Jesus era o Messias. Esse dia será na tribulação, mas isso aqui é assunto para outro podcast. Eu queria agradecer você, professora, por estar conosco. Muito obrigada. Eu também estou muito agradecida. Foi uma experiência bem especial e eu acredito que isso vai alcançar o coração das pessoas. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Eu queria dizer tchau para você. Até o próximo episódio. Se inscreve no canal para ficar por dentro e não perder nenhum. Tchau, tchau. Tchau.